Nos últimos anos, e principalmente em 2020, vários artistas estão se valendo de elementos musicais nostálgicos que bebem dos estilos da década de 80, o que podemos chamar de uma verdadeira volta dos anos 80. Com o disco Emotion de 2015, Carly Rae Jepsen trouxe um dos primeiros indícios dessa tendência, que mais tarde apareceria em trabalhos de artistas de diferentes gêneros, como The 1975, Frank Ocean, Jessie Ware, Troye Sivan, The Strokes e até BTS e Brave Girls no K-pop. Álbuns como Future Nostalgia de Dua Lipa e Chromatica da Lady Gaga também vieram carregados de referências dos anos 80, misturando o passado e presente em uma eterna busca pelo futuro, aliado à criatividade e inovação. É só ouvir suas músicas que já percebemos o tom mais nostálgico embalado por um espírito retrô que ganha novo contexto. Bom, a volta dos anos 80 é real e está aí, mas a grande questão é, por que tem rolado esse grande revival dos anos 80? Assim como na moda e em outras diversas formas de arte, é comum perceber o vai e volta de certas tendências que ora são o boom do momento, ora são apagadas por outras novidades, criando ciclos esporádicos de influências. Na música, isso fica mais evidente pelo resgate de sonoridade de décadas passadas, que de certa forma tenta ir na contramão de uma indústria que torna a música descartável e faz com que o produto musical que gere mais lucro seja a grande tendência. Ou seja, se um gênero ou subgênero tá dando o que falar nas redes sociais e na crítica, ele vai ocupar o mainstream em peso, mesmo que algumas faixas logo sejam esquecidas e substituídas por outras semelhantes. Mas o que a década de 80 tem a ver com isso? Os anos 80 foram marcados por múltiplas sonoridades e muita experimentação. É a década do disco, do pop, da new wave, do crescimento do hip hop, do avanço do rock e de todos os seus subgêneros como o post-punk, o hard rock e o heavy metal, e principalmente a década na qual a música eletrônica se expandiu como um elemento associado à ideia de futuro. O olhar na música nos anos 80 está voltado para o que viria, para o que seria construído e deixado como legado para os anos seguintes. Assim, muitos gêneros e subgêneros surgiram em um contexto fervoroso de criação e muito otimismo. Todos esses estilos criaram referências atemporais para a música e influenciam o experimentalismo e a inovação de muitos artistas até hoje. Você pode pensar que esse aspecto não é peculiar dos anos 80, já que cada década trouxe uma grande contribuição para a música que também perdura até hoje. Porém, há uma característica que marcou essa década de forma mais específica e fez com que ela fosse referenciada até hoje. E não tem como negar que se trata da perspectiva futurista. O futurismo não surgiu apenas no campo das ideias, da estética ou das melodias mais dançantes de disco, house, techno e dance. A popularização de sintetizadores, de fato, fez com que houvesse uma virada eletrônica sem tamanho na música, o que combinava perfeitamente com as temáticas futuristas sobre tempo, espaço, desenvolvimento, sonhos, ciência e sociedade. O avanço da modernidade, a introdução de novas máquinas e a ampla divulgação de descobertas científicas aliadas à tecnologia transformavam a década de 80 de forma acelerada e cada vez mais diversa. Em cada esquina havia uma novidade, e na música, novas formas de mixagem, masterização, bateria e composição à base de diferentes tipos de sintetizadores se tornaram um elemento marcante. Nos anos anteriores, quando a dupla alemã Kraftwerk apareceu fazendo música só com o uso de sintetizadores, inclusive nos vocais, a cena musical percebeu que aquilo era mais que uma inovação. Era uma mudança inédita que influenciaria diretamente a produção e composição musical intimamente ligada àquele momento da sociedade. Mas o boom dos sintetizadores se deu na década de 80 com o auge da new wave e de um dos seus subgêneros, o synth pop, uma nova forma de fazer música que influenciou todas as cenas. O cantor, compositor e produtor Afrika Bambaataa, um dos precursores do hip hop, inclusive se inspirou em um álbum da Kraftwerk para criar suas batidas, o que deu origem ao chamado electrofunk, que misturava rap e techno no melhor estilo hip hop oitentista de ser. Esse é só um exemplo da troca constante de experiências entre sonoridades que tomava a década de 80. O hip hop buscou nos sintetizadores e na música eletrônica uma base para suas mixagens e baterias eletrônicas e, ao mesmo tempo, enviava suas batidas para o disco, house e dance que tocavam sem parar nas discotecas. O disco, por sua vez, viraria a influenciar o auge da carreira dos maiores artistas de pop, não só da década de 90, mas de todos os tempos. Michael Jackson e Madonna balançaram o mundo com sua música, estética, performance
performance, estilo, coreografia, enfim, com tudo que se pode imaginar. Os maiores ícones da década de 80 beberam de todas as fontes musicais criadas naquele contexto e produziram a música mais dançante e provocante possível, sendo os verdadeiros expoentes do pop e da música como um todo. Com toda a sua criatividade e coragem de quebrar padrões e praticamente todas as barreiras ainda impostas a artistas naquela época, eles revolucionaram o pop se valendo de influências de diversos gêneros, trazendo temas moralmente chocantes à música, criando coreografias excêntricas e criando um novo conceito para o audiovisual, explorando cada vez mais outras formas de artes junto com a música em seus famosos e inesquecíveis clipes. Assim, eles mostraram mais que uma vez que os anos 80 não foram apenas uma década de inovação musical, foi um verdadeiro marco histórico para a música. Só por isso, já podemos entender por que artistas da atualidade andam revivendo as várias sonoridades dos anos 80. É simplesmente uma década de referências inesgotáveis e variedade em todos os sentidos. Em alguns momentos, essas referências não são tão exploradas e em outros se tornam o centro da cena de novo, porque nunca perderam a sua qualidade e originalidade. Nunca pararam de inspirar os mais diversos estilos e milhares de artistas. Outro motivo para a volta dos anos 80 está no resgate do próprio otimismo que embalou a década. A música contemporânea constantemente se vê em busca de respirar novos ares, procurar novas inspirações, olhar para outros lugares, inventar novos cenários que trazem otimismo, alívio e, de forma mais intensa, a esperança de volta. O resgate dos anos 80 é um mergulho em novas referências que, apesar de já existirem há muito tempo, podem sempre ser exploradas de novos jeitos, outras formas de produção, experimentação e mistura de elementos. Assim como os artistas dos anos 80, os artistas atuais querem olhar para o futuro da música e, se isso de forma mais direta significar inovar, que a década de 80 é um dos maiores símbolos de inovação. O interessante aqui é que, para fazer isso, voltam ao passado, o que revela que, na verdade, a música não alcançou o futuro que ela mesma imaginava. Na década de 80, o futuro não era simplesmente inovar, ele estava intimamente conectando as ideias mirabolantes de tecnologias sobre-humanas, robôs, carros voadores, realidades alternativas e máquinas cada vez mais potentes. E isso ia além da música. Como se esquecer do boom dos primeiros filmes de Star Wars que saíram entre o final da década de 70 e o início da década de 80. Ou filmes emblemáticos como o famoso De Volta para o Futuro, lançado em 85. O imaginário desse contexto nutria um sentimento otimista em relação ao futuro que traria mudanças pragmáticas e transformaria a vida de todos. Enquanto ainda não chegavam lá, tentavam criar a trilha sonora desse futuro. Agora sabemos que esse futuro não é assim, que a música inovou muito e alcançou patamares que ultrapassam a noção do que seria o futuro. Mas na prática, esse futuro ainda não aconteceu. Os artistas atuais tentam resgatar esse imaginário, o otimismo e a nova esperança de alcançar esse futuro dançante e alegre que agita bem mais que as sonoridades embaladas por conceitos sombrios e temáticas pesadas. É como se percebessem que a realidade já está difícil demais para também ser aplicada assim na música e pensassem, então bora dançar, esquecer um pouco disso e distrair, porque ainda tem muita coisa para acontecer. É um verdadeiro resgate de volta ao futuro. E é por isso que muitos artistas estão explorando as diversas sonoridades e resgatando as múltiplas referências dos anos 80. É possível observar todos os elementos alegres do disco, do techno e do pop em músicas de artistas como The 1975, Carly Rae Jepsen, Jerry Ware, Troye Sivan, Lady Gaga, Rina Sawayama e Dua Lipa, que inclusive fez praticamente um revival do revival da Madonna em seu álbum Future Nostalgia, lançado em 2020. Outros gêneros também estão resgatando bastante a sinergia autentista. Podemos perceber elementos da década de 80 no indie rock do Strokes e no house explorado por Frank Ocean, por exemplo. Até o K-pop vem explorando bastante as referências dos anos 80, o que é perceptível em grupos como BTS em Dynamite, JYP, Fitsumi em When We Disco e Brave Girls com We Ride. Todo esse resgate de sonoridades é uma nova forma de olhar para o futuro, uma vontade de fazer diferente até mesmo no mainstream. Aquela ideia de ir na contramão da música descartável e fazer diferente não significa só fazer música independente conceitual com formas não comerciais de produção. Significa resgatar referências e sonoridades também, fazer uma verdadeira ode ao tempo e colocar elementos considerados retrô em evidência novamente, dando start em um novo ciclo de tendências que está constantemente se renovando e ao mesmo tempo voltando atrás. É um fazer diferente o que já foi feito, mas com um toque mais original e nostálgico que deixa a música com um conteúdo mais impactante. A volta dos anos 80 significa a volta de um futuro que a gente não alcançou, mas que temos muita esperança de que chegará a qualquer momento. Enquanto isso, vale a pena se divertir e dançar como se fossem os anos 80, enquanto tentamos novamente descobrir a trilha sonora desse futuro, ou simplesmente aproveitamos o presente com mais entusiasmo.